Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. Que a graça, a paz, a misericórdia e a prosperidade de nosso Deus esteja sobre todos nós. Amém? Hoje é quinta-feira, dia 12 de janeiro. Se não me falha a memória, é dia do aniversário da Jéssica, né? Parabéns, minha irmã, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida e te faça muito feliz, e principalmente fiel a Ele. Meus queridos, quero convidar você a orar nesse momento. Vamos clamar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo momento de nos reunirmos em razão do Teu santo nome. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco. Clamamos nesta noite sobre a Tua igreja. Que o Senhor, meu Deus, possa continuar abençoando a Tua casa, as famílias que aqui vêm, que aqui, meu Deus, participam, abençoar aqueles que nos veem pela internet. Ajuda, Senhor, meu Deus, a todos nós precisamos de Ti. Pedimos a Ti que o Senhor abençoe as crianças, que o Senhor abençoe os anciãos, que o Senhor visite os enfermos, traga cura e restauração sobre a vida deles. Cuida, Senhor, meu Deus, do Teu povo. Abençoe os líderes. Pedimos a Ti sobre os líderes desta nação, que o Senhor, meu Pai, faça com que eles tenham um bom governo e que abençoe ao Teu povo, ó Pai. Pedimos a Ti sobre as finanças, que o Senhor abençoe as finanças da igreja, nos faça fiéis nos dízimos e ofertas, que o Senhor, meu Deus, ajude-nos, Senhor, a também investir no Teu reino, a levar o Teu nome até os confins desta terra. Toma conta, Pai. Abençoe todos os nossos irmãos que estão em viagem. Abençoe, Senhor, meu Deus, o retorno deles e as atividades na igreja. Toma conta, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, pois precisamos de Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembro que hoje ainda estamos só com o culto presencial, só com o culto online, né? Mas que quinta-feira que vem já voltaremos com o culto presencial e online, tá bom? Então, eu encerro meu período aí de descanso nesse mês de janeiro, né? Tirei aí 10 dias para descansar com a minha família, mas amanhã já estaremos de volta à igreja e, com fé em Deus, às atividades normais. Então, domingo pela manhã temos escola bíblica dominical, tá bom? Estaremos já com a escola bíblica na classe de jovens e adultos normalizada, ok? À noite, culto normal, podem comparecer, se Deus os permitir. Eu quero dar continuidade a um capítulo interessante de Provérbios que nós estamos estudando, o capítulo 18. Nós vimos quinta-feira passada sobre o nome do Deus que nós servimos. O que significa, quem Ele é para nós, como nós podemos adquirir maior conhecimento. E hoje eu quero falar sobre outros 2 versículos do capítulo 18. O versículo 14 e o 15. Provérbios 18, verso 14 diz: o espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Esses 2 provérbios, no capítulo 18, vêm falar para nós sobre termos um espírito firme, termos uma mente, né? Aqui o espírito é no sentido de mente, de pensamento, não só no sentido espiritual, mas no sentido como um todo. Nós sermos fortes, porque um machucado no corpo, mesmo que demore, mas se você está com um espírito, né, se você está com a motivação correta, você vai suportar isso. Há pessoas que passam por tratamentos aí de longa data e ainda continuam sorrindo, continuam esperançosas, fazendo projetos e produzindo, né, prosperando, porque a sua vontade está firme, porque o seu desejo, a sua fé em Deus permanece fortalecida.
Mas quando a gente não tem isso, quando o nosso espírito, quando a nossa vontade, quando a nossa essência, ela fica abatida, então parece que tudo perde, né, o foco. E o fim, para muitos, é a morte. Quem domina o nosso pensamento, domina nossas ações. Quem domina o nosso pensamento, domina o nosso coração. O nosso coração precisa estar sempre em Deus, estar sempre focado naquele que pode todas as coisas e que não nos decepciona. Nós precisamos ter um coração alegre. Salomão já dizia isso em Provérbios 17, verso 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido vai secar os ossos. Será que no dia de hoje nós precisamos ser lembrados para fortalecer o nosso espírito? Para fortalecer a nossa mente, o nosso pensamento? Será que estamos fragilizados? Será que crente passa por esse tipo de problema? Por tristezas? Por necessidades da alma, necessidades da mente? Será que temos estas circunstâncias? Sim, sim. Nós precisamos ter esta atitude de cuidado da nossa mente, de cuidado da nossa emoção. Se você sofre uma queda e bate alguma parte do seu corpo, né, e machuca, você não corre para cuidar? Se você quebra aí um braço, você não corre para o hospital para poder fazer os curativos corretos? E por que quando temos um problema na mente, quando temos um pensamento contraditório, quando temos um desejo que sabemos que não vai trazer edificação, nós ficamos segurando, nós não buscamos ajuda? É meio complicado a gente entender isso, né? Mas precisamos cuidar da nossa emoção, cuidar do nosso coração, cuidar do nosso ser. Quando nós lemos a palavra em Provérbios, o espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? É porque quando o coração, né, a nossa vontade está abatida, está quebrada, todo o nosso ser vai ser afetado, todo o nosso ser vai ser ofendido. Nós precisamos resolver essa questão. Precisamos resolver esse problema cardíaco. Quando nós lemos 3 João, olha só o que diz em 3 João, capítulo 1, verso 2. Aliás, 1 e 2, né? A carta começa assim, ó. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. O apóstolo João, ele sabia bem a necessidade de ter um espírito saudável e uma mente saudável. Por isso que ele diz nesta carta ao seu amado amigo Gaio, que tudo esteja bem com você, que Deus proteja você por completo, não só no seu físico, mas na sua alma, no seu espírito, na sua vontade, no seu ser, que você vá bem. Nós, como cristãos, não somos imunes aos problemas deste mundo, às tribulações desse mundo. Nós não somos o homem de ferro e nem a Mulher Maravilha. Nós somos pessoas com sentimentos, com emoções, que choram, que sangram, que têm pensamentos que às vezes podem ser deturpados. Nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Paulo, ele dá um grande testemunho sobre a sua própria vida. E veja quem foi, né, o apóstolo Paulo. E já como cristão, como proclamador do evangelho, plantador de igreja, como homem que tinha uma intimidade tão grande com o Senhor Deus e com o Senhor Espírito Santo, ele relata lá em 2 Coríntios, olha o que diz Paulo em
2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. E ele continua dizendo aqui nos versos 13 e 16: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos, e por isso também falamos. E o verso 16 nos fala: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia após dia. Então Paulo, ele fala, aliás, ele escreve para a igreja em Corinto e para mim e para você hoje, pois a palavra de Deus é para nós também, que aquele que tem um espírito forte pode suportar as tribulações desse mundo. Ele pode estar perplexo, ele pode estar machucado, ele pode passar por privações, mas ele não se entrega, pois ele continua crendo, continua buscando, continua à frente. Quando conhecemos a Deus e buscamos a sua sabedoria, nós fortalecemos o nosso espírito. Quando você observa o provérbio que lemos, o verso 15 de Provérbios 18, o coração do sábio adquire o conhecimento, o ouvido do sábio procura o saber. Tiago, no capítulo 1, verso 5, ele diz: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Nós precisamos de sabedoria vinda de Deus para termos um coração fortalecido, para termos um coração que nos ajude a passar pelos problemas, a passar pelas necessidades. E só Deus vai dar para nós essa sabedoria. Temos que pedir, temos que pedir. Se você está se sentindo deprimido, está se sentindo sozinho, está se sentindo perdido, peça a Deus, peça-o com fé e você vai receber. Mas Provérbios, ele fala também que nós precisamos empenhar o nosso coração. Precisamos colocar o nosso coração em ação. Vontade. Você tem que ter vontade. Você não pode simplesmente chegar e falar: eu quero sabedoria, eu preciso sair dessa situação, eu preciso tomar uma posição, e ficar lá de braço cruzado, esperando o anjo aparecer na sua frente, esperando o comprimido milagroso para você tomar. Não. Vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra, vai ter comunhão com os irmãos. Quanto tempo faz que você não vai na igreja? Quanto tempo faz que você não tem uma conversa espiritual, que fala sobre a palavra de Deus? Quanto tempo faz que alguém não ora por você presencialmente? Ah, minha mãe ora por mim todo dia. A minha também ora por mim todo dia. Mas eu oro também com outros irmãos. Eu oro também para outras pessoas. Nós precisamos colocar nossa vontade em ação. E veja que o provérbio diz que os ouvidos do sábio ficam atentos para buscar o conhecimento. Então, é uma vontade e é uma ação. É uma vontade e um agir. Nós queremos o nosso coração fortalecido. Então, temos que dar o primeiro passo. Temos que colocar nossa rotina em ordem. Ah, mas eu sou bagunçado, eu começo uma coisa e não termino e tal. Você tem um caderno aí? Você tem uma caneta aí? Você tem seu celular, que tem uma agenda? Escreve lá. Faça um roteiro. E comece por este roteiro. Amanhã vou fazer isso.
vou acordar tal hora, vou levantar, vou comer tal coisa, vou praticar tal exercício, vou ler tal texto bíblico. Faça uma rotina. Busque viver neste modo de sabedoria vinda de Deus. Vai lendo a palavra. Isso daqui eu necessito, e anote. Isso daqui o Senhor falou comigo, e anote. Ouça, busque de coração, pratique. Não espere que vá acontecer. Em determinado momento, Paulo encontrou um grupo de pessoas que falaram assim: Cristo Jesus vai voltar a qualquer momento. Eu vou ficar quieto, não vou trabalhar, não vou comer, não vou plantar, porque quando Jesus chegar, ele vai me levar embora, né? E Paulo falou o seguinte: rapaz, então você não sabe o dia que Jesus volta. Se você não quer trabalhar, então você também não vai comer, você também não vai beber, ninguém vai cuidar de você. Continue trabalhando, continue buscando. Se Cristo voltar hoje, amém. Se Cristo voltar ano que vem, amém. Se Cristo voltar daqui 10.000 anos, amém também. Mas continue buscando, continue crendo, continue tendo a sabedoria como alvo, a sabedoria vinda de Deus, e como prática cotidiana. Quando nós vemos que a necessidade de um espírito forte, de enfrentar as tribulações deste mundo tenebroso, pode ser que surja aquela dúvida, né? Como eu posso ter um espírito forte sendo eu fraco? Como eu posso ter um espírito forte sabendo que eu sou pecador, sabendo que eu sou frágil nas minhas posições, né? Quer dizer que eu não cumpro, eu prometo e não cumpro. Como eu posso ter um espírito assim? O apóstolo Paulo, ele vai nos orientar lá em 2 Coríntios capítulo 4. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, os versos de 10 a 15. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, e em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, Paulo, ele vai nos ensinar aqui algumas orientações. Ele nos manda fortalecer o nosso espírito com a fé em Deus. É Deus que é o autor da nossa fé. É Deus que é o consumador da nossa vida. É o Senhor quem começa e quem termina. É o Senhor quem abre e fecha as portas. Então, nós precisamos confiar no poder de Deus. O que está acontecendo em nossa vida não é algo aleatório, não é algo simplesmente sem sentido, sem proveito. O Senhor, ele tem o domínio, ele faz o jeito que ele acha que deve ser feito. O poder de Deus nos conduz através das trilhas das dificuldades. Lembra do Salmo 23? Até compartilhamos ele no culto da virada de ano novo, né? Mesmo que a gente ande por um vale sombrio e perigoso, né? O vale da sombra da morte, o Senhor está ali à nossa frente, está nos guiando, está nos protegendo. Então, para a gente ter um espírito forte, nós precisamos que ele seja fortalecido na fé em Deus. Quanto mais eu conheço de Deus,
mais forte a minha fé vai ficar e mais forte o meu espírito também será. O verso 17 de 2 Coríntios 4 diz assim, ó: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ó, nossa leve e momentânea tribulação. Olha o que Paulo vai falar em capítulo 5, verso 8 de 2 Coríntios. Sim, temos tal confiança que preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, precisamos nos concentrar nas glórias eternas. Precisamos olhar para o céu, não só para o dia de amanhã. Nós precisamos olhar para aquilo que vai ser eterno. O cristão, ele vai sofrer como o ímpio, vai sofrer como aquele que não crê, mas não precisa ter a mesma expectativa. Nossa esperança está em Deus. Eu posso sofrer qualquer tribulação deste lado da eternidade como uma pessoa que não tem fé em Deus. Tanto ele quanto eu estamos sujeitos às tribulações, mas não precisamos passar as tribulações da mesma forma. Nossa vida não se resume só aqui. Em outro momento, Paulo vai dizer isso. Se nós esperamos somente para esta vida, então somos os mais dignos de pena, somos os mais miseráveis. Nós precisamos crer que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, crer que Cristo vai voltar, crer que nós, mesmo que morramos, mas em Cristo nós viveremos, que nós ressuscitaremos no último dia, nós temos um céu para ir, temos um local onde não há choro, não há pranto, não há dor, aonde nós veremos as pessoas a quem amamos, veremos o nosso Senhor face a face. Uma fé é fortalecida buscando a Deus, uma fé é fortalecida crendo nas promessas de Deus. E uma fé fortalecida traz um espírito fortalecido, porque um espírito fortalecido nos ajuda a passar pelas provações, a passar pelas dificuldades, nos suporta, né, nos sustenta diante do dia mau. Paulo, ele passou pelo que passou e só conseguiu passar, né, diante das provas que lhe vieram por causa desta fé. Nós precisamos ter esta fé. Quando olhamos 2 Coríntios capítulo 12, os versos de 7 a 10, nós lemos: e, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Uma fé fortalecida vem de conhecer mais o nosso Deus, vem de concentrar-se naquilo que é eterno e vem em confiar na graça soberana do nosso Senhor. Paulo teve um problema que a gente não sabe qual é, que ele vai rotular de espinho na carne, mensageiro de Satanás, que ele clamou a Deus 3 vezes, mas Deus falou: não, não e não. Você vai ter que suportar, mas eu darei a você a minha graça. E toda vez que você sentir este espinho, toda vez que você se incomodar com este espinho, você vai lembrar que a minha graça está sobre você. A graça de Deus está sobre nós, meus irmãos.
Está sobre nós quando temos nossos problemas com a diabetes, nosso problema contra o câncer, nosso problema diante dos relacionamentos tribulosos, nossos problemas, sejam quais forem, nossos problemas financeiros, tudo aquilo que o mundo possa jogar sobre nós, Deus nos protege com a sua graça. Deus nos sustenta com a sua graça. E cada vez que a gente sentir necessidade de algo, vamos glorificar a Deus pela graça dele, que não nos deixa mendigar o pão, não nos deixa desprotegidos, que tem os seus meios de fazer as coisas, mas que nos faz em amor. Até a permissão do sofrimento, o Senhor, o nosso Deus, as faz com amor. Paulo utilizou-se as tribulações para orar mais a Deus, né? O padre Pio de Pietrelcina, creio que é assim que se pronuncia o nome dele, disse que bendita é a tribulação que nos leva a orar. Creio que foi Charles Spurgeon que diz que se a tribulação te fez orar, então ela já te abençoou. Tá vendo? Um espírito animado, um espírito fortalecido, vai sustentar o corpo diante das tribulações, vai sustentar o corpo diante dos sofrimentos. A oração não é unilateral. Quando você ora com Deus, você fala e Deus fala. Você fala e tem que esperar o Senhor responder. Não é um monólogo, não é chegar lá e você rotular todas as coisas. Nós vemos isso com Paulo. Vemos isso com Jesus, vemos isso com os heróis bíblicos. Nós precisamos buscar ao Senhor, fortalecer o nosso coração em Deus. Quando lemos Tiago capítulo 5, o verso 15, ali ele fala no capítulo 5 sobre outras coisas, a cura dos enfermos, né? Ele diz que aquele que está enfermo deve orar, e a oração lhe vai trazer cura, lhe vai trazer salvação. Precisamos orar, precisamos fortalecer nosso coração na sabedoria que vem de Deus. Precisamos que o Senhor nos conceda um espírito firme, uma fé inabalável, que o Senhor nos faça pessoas diferentes, não estranhas, diferentes, capazes de suportar, pelo poder do Espírito Santo, nós possamos buscar ao Senhor um coração firme, um coração forte, um controle das emoções, um controle dos pensamentos, nós possamos buscar no Senhor para suportarmos as tribulações desta vida. Se fortaleça no Senhor e no poder da sua glória. Se fortaleça no conhecimento do Senhor, o nosso Deus. Se fortaleça nas promessas que durarão pela eternidade. Se fortaleça aceitando a graça de Deus sobre você. Até mesmo debaixo da tribulação, ali está a graça do Senhor, o nosso Deus. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem guia os nossos passos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Grandioso Deus, amado Pai, no dia de hoje, nós buscamos a Ti para que o Senhor fortaleça o nosso coração. Nós precisamos de um coração forte. Precisamos que o Senhor, meu Deus, nos dê fé, nos dê, Senhor, meu Deus, disposição, vigor espiritual, vigor mental. Ó Pai, às vezes nós lembramos muito das dores que sentimos no corpo, a dor de cabeça, a dor nas costas, a dor, seja aqui ou outra acolá, mas hoje nós lembramos também das dores do nosso sentimento, das nossas emoções, do nosso espírito. Senhor Espírito Santo, é o Senhor quem habita em nós e nos conhece profundamente. O Senhor sabe o que está acontecendo do lado de dentro. Por favor, nós te pedimos, nos fortaleça, restaura, Senhor meu Deus, nossas forças, nos dê, Senhor,
da tua graça para podermos avançar mesmo diante dos espinhos da carne, mesmo diante das fraquezas e tribulações que possamos vir a sofrer. Pai amado, em nome de Jesus, nós te buscamos, porque o Senhor é quem tem para nós o melhor. O Senhor já nos deu Cristo Jesus, nos deu ali o céu, nos deu, Senhor, a vida eterna. Aleluia! Que nós não venhamos a esperar só para esta vida, que as dores deste tempo presente não venham tirar a alegria da glória futura. Pai amado, louvado seja o nome santo do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, meus queridos, estamos chegando ao fim deste estudo, do capítulo 18. Já vimos 3 quintas-feiras dentro desse capítulo 18. Próxima quinta-feira nós vamos para o capítulo 19 de Provérbios. E no domingo pela manhã agora, Escola Bíblica Dominical presencial, tá bom? Espero todos vocês no culto também à noite. Deus possa abençoá-los novamente, abençoar a todos nós novamente. Sim, caminhamos então para o final deste estudo. Agradeço muito a sua paciência e coloque em prática o que você aprendeu hoje. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo fim de noite, um ótimo final de semana. Até mais ver. Amém.